Bluey é um desenho fofo, divertido e cheio de lições, mas até os personagens mais adoráveis têm seus maiores medos escondidos por trás das brincadeiras. Você já reparou que cada um deles realmente tem medo, mesmo quando não falam isso em voz alta? Bluey pode até parecer só uma filhote animada que adora brincar, mas se você prestar atenção, vai notar que essa cachorrinha tem um medo maior do que o da Trixie de ver uma barata no banheiro. Perder o controle das coisas. No episódio do Xilofone Mágico, por exemplo, ela descobre um instrumento que basicamente dá a ela o poder de congelar o tempo. Isso mesmo, a guria vira a feiticeira Escarlate Canina. E o que ela faz com esse poder? Abusa, claro. Congela o pai, se recusa a dividir com a Bingo e só devolve o controle quando ela já perdeu completamente a razão. Tipo aquele amigo que não quer soltar o controle do videogame, mesmo depois de morrer 5 vezes seguidas. E essa personalidade, chefe de tudo, volta com força total na aula de natação, onde a Blue inventa uma escola só para poder ser a professora mandona, muda as regras no meio do jogo e trata os próprios pais como crianças malcriadas. Será que ela estava se vingando por ter sido repreendida pelos pais? Já em Chuva, ela tenta controlar até o fluxo da natureza, construindo uma represa para barrar a água da calçada como se estivesse salvando o planeta. E no meio disso, ignora completamente os apelos da mãe, para parar de entrar na casa enquanto ela está molhada e suja. Mas na verdade, isso é apenas como seu medo de perder o controle se manifesta. Já tinha pensado nisso? Então, pegue seu lanche, assine o canal, pois hoje vamos conhecer os personagens de Bluey de uma forma nunca vista no YouTube, aqui no canal Planeta Teen. A Bingo é aquele tipo de criança que quer participar de tudo, mas vive com o coração na mão com medo de ser deixada de lado. Em Borboletas, a brincadeira parecia divertida. Todo mundo ia virar uma borboleta depois de ficar um tempo enrolado num casulo. Mas a Bingo demorou um pouco mais, e só por isso foi deixada para trás como aquele brinquedo pai que ninguém quer usar mais. A Judo, que tem a paciência de uma mimada como ela é, arrastou a Bluey para outra brincadeira, e a Bingo ficou ali, sozinha, triste, sem entender o que ela fez de errado. Já fizeram isso com você? Já te deixaram de lado só porque você estava no seu tempo? É de cortar o coração, não é? E essa sensação de abandono volta em hora de dormir, mas de um jeito bem mais simbólico. No sonho dela, a Bingo tá flutuando no espaço, toda empolgada, até que percebe que está sozinha depois que seu brinquedo se despede dela. A alegria vira solidão, e dá pra sentir o desespero dela mesmo sem nenhuma fala. Quem já acordou de um pesadelo chorando, sabe exatamente o que ela sentiu. Mas aí o sol aparece, que é a Tilly, e aquece de novo, mostrando que não importa o quão longe ela vá, ela nunca tá realmente sozinha. Bingo tem esse medo profundo de não ser incluída, ser esquecida, e a série mostra isso de um jeito tão bonitinho que até adulto sente o baque. E falando em adulto sentir o baque, o próximo é pras mães. A Tilly, por trás de toda aquela calma toda, vive carregando medo de não estar fazendo bastante como mãe. No episódio Dirigindo, enquanto ela tenta cozinhar, atender a Magdy e lidar com as dúvidas da Bingo, a Bluey puxa ela para brincar de carro. Só que nada tá bom. A Bluey quer que a mãe entre na fantasia completamente, e a Tilly, esgotada e ocupada, não consegue acompanhar o ritmo. Dá pra ver o incômodo dela, aquela culpa silenciosa que muitos pais sentem. Será que eu tô sendo presente o suficiente? E esse medo fica ainda mais claro em Uma Corrida de Bebês, quando a Tilly relembra a fase em que a Bluey era um bebê e demorou pra andar. Só que em vez de simplesmente aceitar o tempo da filha, ela entra numa espiral de comparação com outras mães. Ela até finge estar tranquila, mas dá pra ver que ela se sentia derrotada, como se o desenvolvimento da filha fosse uma nota pro desenvolvimento dela como mãe. E você, já se cobrou por algo que estava fora de seu controle, só porque achou que era o certo a fazer? Então comenta aí embaixo com a hashtag Tilly e conte a sua história. Aproveita para assinar o canal enquanto isso. No episódio Xadrez, o Bandit entra numa missão meio desesperada, para ensinar a Blue e a Bingo a jogar o jogo mais complicado do mundo. E não é só porque ele gosta da estratégia, é porque ele tá claramente apavorado com a ideia de que um dia não vai estar mais por perto e quer garantir que as filhas tenham todas as ferramentas possíveis para se virarem sozinhas. Ele diz que pessoas inteligentes jogam xadrez, mas o que ele quer dizer mesmo é: filhas preparadas sofrem menos. Já sentiu essa vontade de passar tudo que sabe para alguém, só para garantir que ela não se perca quando você não estiver por perto?
Só que a situação no episódio é justamente o oposto. A inteligência não tá só em dominar um tabuleiro difícil, mas em saber ouvir, brincar e cuidar. E nisso, as meninas já são geniais. Enquanto Bandit tenta transformar o tempo em aula, as filhas só querem conexão. E aí vem a pergunta, será que às vezes, na ânsia de preparar quem a gente ama para o futuro, a gente acaba perdendo o presente? Mas e quando o presente já nos deixa incompleto? A próxima personagem pode saber responder essa pergunta. No episódio Roupinhas, a tia Brandy chega com um presente e um sorriso no rosto, mas por dentro tá carregando um vazio enorme. Faz 4 anos que ela não visita a casa da Tilly, e o motivo não tem nada a ver com a briga ou distância. É dor. Brandy quer muito ser mãe, mas não pode. E cada vez que ela vê a Blue e a Bingo brincando, crescendo, vivendo o que ela sonhou para si mesma, aquilo vira um lembrete cruel do que ela não tem. Já sentiu essa sensação de estar feliz por alguém e ao mesmo tempo destruído por dentro? O medo da Brandy não é só de não ser mãe, é de não se sentir completa. Como se essa parte faltando a impedisse de encaixar de verdade com a própria família. O episódio nunca diz em voz alta, mas tudo está ali nos silêncios, nos olhares e nas pausas. Talvez a pergunta que Blue deixa no ar seja essa: como a gente acolhe quem tá com o coração partido, mesmo quando a dor é invisível? A resposta pode estar com a Frisk, pois ela foi quem superou seu medo na série. No episódio Babá em Dobro, a Frisk deixa claro que tem muito medo de amar de novo. Quando a Blue e a Bingo perguntam sobre o namorado dela, ela diz que não está mais com ele. Isso desmonta completamente a ilusão das meninas, de que aquele era o para sempre dela. Quem nunca se decepcionou assim, né? A Frisk tenta parecer bem, mas dá pra sentir que ela ainda tá meio quebrada por dentro, com medo de se machucar de novo. E para a Blue e a Bingo, Frisk ter terminado com seu namorado era a causa das duas perderem a fé no amor e no romance. Tipo quando você vê aquele casal ideal de celebridades e descobre que um deles era um lixo secretamente. Mas aí entra o tio Had, a segunda babá do episódio. Tudo tranquilão, parecendo que nem sabe o poder que tem. E aos poucos, entre brincadeiras e momentos fofos, Frisk vai deixando a guarda baixar. Ela não precisava se apaixonar, mas deixou acontecer. Porque no fundo, por mais que o medo bata forte, todo mundo quer ter alguém para dividir as aventuras. E as babás. Igual nós temos você para dividir as nossas aventuras aqui no canal. Quer fazer parte dessa família? Então clica no botão de se inscrever e ativa o sininho. Rusty é o típico personagem que parece ter nascido pronto para a vida adulta. Ele treina cricket todos os dias, como se tivesse uma Olimpíada marcada para a semana que vem. E nas brincadeiras, sempre assume o papel de soldado, comandante ou explorador, como se estivesse se preparando para sobreviver sozinho numa ilha deserta. Mas por trás dessa casca durona, existe um medo bem real. O medo de não conseguir se virar sozinho. Rusty quer ser forte, quer ser capaz e quer provar para si mesmo que vai dar conta do mundo sem depender de ninguém. Só que aí vem a pergunta que derruba qualquer plano de treino militar. Será que ser forte de verdade significa nunca precisar de ajuda? Ou será que a gente só consegue mesmo crescer quando aprende a confiar nos outros também? Porque no final, não importa o quanto você corre, lute ou treine, viver não é um jogo solo. Até os heróis mais destemidos precisam de uma mão amiga de vez em quando.